Imagine uma caixa, dentro dela um gato. Você sabe que ele pode estar vivo, mas também pode estar morto. E o mais estranho de tudo, até você abrir essa caixa, ele está nas duas condições ao mesmo tempo, vivo e morto. Parece absurdo, não é? Mas essa é a essência de um dos experimentos mentais mais famosos da história da ciência, o gato de Schrödinger. Essa metáfora não é apenas sobre física, ela é sobre como entendemos o mundo, sobre como lidamos com a incerteza, sobre o quanto a realidade pode ser muito mais estável do que imaginamos, e principalmente sobre o nosso papel como observadores. No final, eu quero que você pense comigo. Será que a realidade existe independente de nós, ou será que só se torna real quando alguém olha? Mas antes de falarmos do gato, precisamos entender o cenário em que ele nasceu. Um universo invisível, estranho, onde as regras do dia a dia simplesmente não funcionam. O mundo quântico, no início do século XX, os físicos acreditavam que já sabiam quase tudo sobre a natureza. Isaac Newton tinha mostrado como planetas se movem, como maçãs caem, como a gravidade governa o universo. Era o mundo da física clássica, sólido, previsível, confiável. Mas quando os cientistas começaram a investigar o que acontece em escalas microscópicas dentro dos átomos, os elétrons, nos fótons de luz menos, tudo começou a desmoronar. De repente, a realidade parecia brincar com as regras. Partículas se comportavam como ondas. Objetos podiam atravessar barreiras impossíveis. E o mais chocante, as coisas pareciam existir em estados múltiplos ao mesmo tempo, como se a realidade fosse um cardápio de possibilidades esperando ser escolhido. Esse é o conceito de superposição. Antes de medir, uma partícula pode estar em mais de um estado. Só quando observamos, ela se define. Einstein ficou incomodado. Para ele, isso era uma falha da teoria. Ele dizia: Deus não joga dados. Já Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, defendia que sim, a realidade não é definida até ser observada. Schrödinger, por sua vez, ficou inquieto e, para expor o absurdo dessa ideia, ele inventou o famoso experimento mental do gato. E é aqui que a caixa se fecha e o mistério começa. Imagine a cena: um gato dentro de uma caixa totalmente isolada. Junto com ele, um mecanismo simples, há uma partícula radioativa com 50% de chance de se desintegrar em 1 hora. Se isso acontecer, o veneno é liberado e o gato morre. Se não acontecer, o gato continua vivo. Agora, se aplicarmos a lógica da física quântica, o átomo está ao mesmo tempo decaído e não decaído, ou seja, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Até que alguém abra a caixa e observe. Ele existe em uma superposição bizarra. Schrödinger criou esse paradoxo para criticar o uso da superposição em coisas grandes. Ele queria mostrar o ridículo da situação, mas acabou criando uma metáfora eterna. O gato virou símbolo do mistério quântico, um animal imaginário que vive, até hoje, entre a ciência e a filosofia. Mas a pergunta continua ecoando. O gato está vivo, morto ou os dois? E o que isso diz sobre o universo em que vivemos? Se até agora você está achando isso confuso, não se preocupe. Está confuso porque a realidade é confusa. O gato de Schrödinger não foi feito para ser simples. Foi feito para expor o desconforto de pensar que talvez a realidade não seja fixa, mas probabilística. Não algo sólido, mas algo líquido, em constante fluxo, esperando que alguém a molde. E se isso parece apenas um dilema distante de físicos com muito tempo livre, pense de novo, porque esse gato também fala sobre nossas escolhas, sobre como encaramos a vida e sobre como a incerteza é a única certeza que temos. Se até aqui esse mergulho está te fazendo pensar, já deixa o like e compartilha. Esse tema é denso, mas quanto mais gente questionar, mais a gente abre caixas que antes estavam fechadas. Agora que a caixa está fechada e o gato respira esse ar de incerteza, vamos mais fundo. O que exatamente significa estar vivo e morto ao mesmo tempo? Como pode uma partícula menos E, nesse caso, um ser vivo, existir em dois estados
simultaneamente? A resposta depende de quem você pergunta. A interpretação mais famosa da mecânica quântica é a de Copenhague, defendida por Niels Bohr. Segundo ela, a superposição é real. Até que se faça a medição, o gato está sim em dois estados. Mas quando observamos, a onda de possibilidades colapsa em um único resultado. Em outras palavras, o ato de olhar define a realidade. Pense no que isso significa. A realidade não é independente. Ela é participativa. Nós não somos apenas espectadores. Somos parte do processo. Einstein odiava essa ideia. Para ele, a realidade tinha que estar definida antes de qualquer observação. Ele acreditava em variáveis ocultas, informações que ainda não conhecemos, mas que determinam o estado da partícula sem precisar de um observador. Era a sua forma de dizer: a natureza não é caótica, só estamos cegos para as regras verdadeiras. Décadas depois, Hugh Everett propôs algo ainda mais ousado: a interpretação dos múltiplos mundos. Nesse cenário, quando abrimos a caixa, não escolhemos um resultado. O universo se divide em dois. Em um, o gato está vivo, no outro, morto. Cada decisão cria novos universos, infinitas versões de nós mesmos, espalhadas pelo multiverso, vivendo consequências diferentes. Você percebe como o gato vai muito além de um simples experimento mental? Ele abre portas para questões gigantescas. Será que criamos a realidade? Será que há infinitos mundos? Ou será que só estamos ignorando algo que sempre esteve diante dos nossos olhos? E se você acha que isso é apenas um jogo de cientistas, pense em como essa metáfora se aplica à vida real. Quantas vezes nós mesmos vivemos em superposição, presos entre duas escolhas, dois futuros possíveis, até tomarmos uma decisão. Tudo existe apenas como possibilidade. Só quando agimos, a caixa se abre. Só quando escolhemos, a realidade se concretiza. Nesse sentido, talvez todos sejamos gatos de Schrödinger, ao mesmo tempo vivendo futuros contraditórios, até que um gesto, uma palavra, uma escolha defina quem realmente somos. Se esse raciocínio está mexendo contigo, comenta aí. Você acredita que a realidade já está definida? Ou que ela só existe quando a gente olha? Quero saber sua visão. Depois de décadas, o gato de Schrödinger continua sendo debatido não apenas em laboratórios, mas também em cafés filosóficos, em livros de ficção, em filmes e até em memes. Ele virou cultura pop, mas sua força está em algo mais profundo. Ele nos lembra que a realidade pode ser muito mais estranha do que a nossa intuição permite. E ao mesmo tempo ele nos ensina sobre nós mesmos. Pense quantas vezes você viveu com medo de abrir a caixa, de enfrentar o resultado, ficou paralisado, preferindo a incerteza confortável a encarar a verdade dura. Nesse momento, você também era um gato quântico, vivendo e não vivendo ao mesmo tempo, existindo em dois estados, até que a coragem de abrir a caixa decidisse o futuro. Esse paradoxo fala de ciência, mas também de vida. Ele nos lembra que a incerteza não é um erro do universo, é a sua própria essência. A física quântica mostra que partículas vivem probabilidades. A filosofia mostra que nossas escolhas definem quem somos. E o gato de Schrödinger une esses dois mundos em uma imagem perturbadora. Uma caixa fechada, um gato indefinido. E nós, os observadores, com o poder de decidir a realidade. Mas será que somos apenas observadores? Ou será que também somos parte da experiência? O que Schrödinger quis denunciar como absurdo se transformou em uma das metáforas mais poderosas do nosso tempo. Ele não queria que acreditássemos em gatos mortos e vivos ao mesmo tempo. Ele queria que refletíssemos sobre o limite do conhecimento humano, sobre as fronteiras entre a teoria e a realidade. Mas, ironicamente, quanto mais tentamos responder, mais perguntas surgem. E talvez essa seja a maior lição. O mundo não é algo fechado e pronto. É um jogo de possibilidades. E nós, cada vez que abrimos uma caixa, descobrimos que viver é isso. Lidar com a incerteza, enfrentar os riscos e aceitar que nunca teremos todas as respostas. E agora eu deixo a pergunta para você. Na sua vida, quais caixas ainda estão fechadas? E o que você teme encontrar quando tiver coragem de abri-las? Eu sou Felipe Oliveira e este foi mais um mergulho do Noir Analítico. Se esse vídeo fez você pensar,
compartilhe. Se fez você questionar, deixa o like. E, acima de tudo, nunca pare de abrir caixas, porque talvez seja justamente nelas que a realidade se esconde.